Sabe, a nossa realidade não é definida exatamente pelo que acontece, mas sim pelo significado que a gente dá para as coisas. E se fosse possível simplesmente mudar esse significado, é sobre esse poder imenso que a gente vai conversar hoje. Vamos pensar um pouco. Um acontecimento, ele é inerentemente bom ou ruim? Ou será que é a nossa interpretação que coloca essa etiqueta nele? A resposta para essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Para a gente entender essa ideia na prática, vamos dar uma olhada numa parábola taoísta, bem antiga, que ilustra isso de um jeito, nossa, perfeito. Ela mostra como o significado das coisas é, na verdade, bem mais flexível do que a gente imagina. A história começa com o que parece ser um desastre completo. Na visão dos vizinhos, perder o cavalo, que era um bem super valioso, era uma catástrofe. Ponto final. A primeira moldura, o primeiro quadro, era de puro azar. E aí, com uma única palavra, o fazendeiro se recusa a aceitar essa moldura de tragédia. Ele não nega o fato. O cavalo realmente fugiu, mas ele introduz a incerteza, a ideia poderosa de que o significado final daquele evento ainda não estava decidido. E olha só a virada. O que parecia uma perda imensa se transforma num ganho espetacular. A perspectiva dos vizinhos muda 180 graus. O evento terrível de ontem virou a causa da grande sorte de hoje. E de novo, a mesma resposta: calma. O fazendeiro continua neutro. Ele entende que a história ainda não acabou e que colocar o rótulo de sorte é tão precipitado quanto foi colocar o de azar. E a maré vira mais uma vez. A aparente sorte se transforma em desgraça. A fonte da riqueza se torna a fonte da dor. Para os vizinhos, a conclusão era óbvia. Foi um azar tremendo. Pela terceira vez, o fazendeiro mostra a sabedoria de esperar para ver. É que na semana seguinte, oficiais do exército chegaram na vila para recrutar todos os jovens para a guerra, mas rejeitaram o filho dele, por causa da perna quebrada. Aquele infortúnio, a perna quebrada, acabou salvando a vida do rapaz. É isso que a parábola ensina de um jeito brilhante. Não são os eventos que nos afetam diretamente, mas a moldura que usamos para enxergar esses eventos. A mesmíssima perna quebrada é uma desgraça no contexto da fazenda, mas vira uma salvação no contexto da guerra. Essa habilidade do fazendeiro não é só uma filosofia bonita, não. É uma técnica poderosa com nome e tudo, ressignificação. E ela é usada ativamente em terapia para criar mudanças de verdade na vida das pessoas. Essa ideia foi explorada muito a fundo por Richard Bandler e John Grinder, os pioneiros da programação neurolinguística. O trabalho deles foi justamente esse: entender como a mudança de significado pode transformar radicalmente a experiência humana. Então, o que é ressignificar? Bom, a definição é essa. É essencialmente o ato de pegar um evento ou um comportamento e colocar numa nova moldura para que ele ganhe um novo significado. É a técnica do fazendeiro, só que aplicada de propósito. Para sentir o poder disso, vamos analisar um caso. Teve uma mulher cuja vida era dominada por uma compulsão. A moldura mental dela era: pegadas no tapete significam sujeira e desordem. E isso gerava uma angústia enorme, a ponto de afastá-la das pessoas que ela amava. A intervenção do terapeuta aqui é simplesmente genial. Ele não nega as pegadas. Em vez disso, ele oferece uma moldura completamente nova para elas, conectando o mesmo fato a um significado infinitamente mais poderoso: a presença do amor, da família. E aqui acontece a transformação. O estímulo externo, a pegada, continuou o mesmo, mas a resposta interna dela mudou radicalmente. A fonte da sua angústia virou a fonte do seu conforto. Isso é a ressignificação em ação. Certo? Agora vamos mergulhar em algo mais intenso. Ressignificar funciona bem, mas e quando a pessoa está tão presa num padrão mental que nem consegue considerar uma nova moldura? Essa é a pergunta-chave. Às vezes, a mente está num ciclo tão automático, tão rígido, que qualquer tentativa de oferecer uma nova perspectiva é simplesmente rejeitada. O padrão é forte demais. Para quebrar padrões assim tão rígidos, uma sugestão gentil não é suficiente. É preciso uma abordagem mais drástica. Não é só mostrar uma nova porta. É como se fosse preciso abalar as paredes da prisão mental em que a pessoa se encontra. E essa tática também tem nome: interrupção de padrão. O objetivo é ser tão inesperado, tão fora do roteiro, que o cérebro automático para por um segundo, fica confuso, e nesse breve momento de confusão, uma janela de oportunidade se abre para a mudança. Agora vamos ver um exemplo extremo e muito sério de como essa técnica pode ser aplicada.
É um cenário delicado, claro, mas que mostra o poder de quebrar até os padrões mentais mais perigosos. A pergunta que surge é: até onde essa técnica pode ir? Será que ela pode ser usada em situações de vida ou morte, como quando alguém está preso no padrão de ideação suicida? A audácia dessa técnica é impressionante. Em vez de argumentar contra a decisão da pessoa, que é a reação que todo mundo espera, a manobra meio que concorda de uma forma chocante e, em seguida, redireciona o foco para responsabilidades. A pessoa espera resistência e, no lugar, recebe uma lista de tarefas. É uma completa quebra de expectativa. E aqui é absolutamente crucial entender uma coisa. O objetivo da manobra nunca, em hipótese alguma, é endossar o ato. É pura interrupção de padrão. A meta é quebrar o ciclo de desespero, introduzindo uma informação totalmente inesperada, a ideia de legado, de responsabilidade, forçando a mente a sair do piloto automático para processar algo novo. No fim das contas, a lição é a mesma, seja na resposta de um fazendeiro ou numa tática terapêutica. Existe um poder imenso na capacidade de moldar a própria experiência da realidade. E a grande questão que fica é: como é que cada um de nós pode começar a usar esse poder?